Oi pessoal, meu nome é Wanda Ering e nesse vídeo vou te falar sobre como transformei o meu amor por trigo e açúcar em amor pela low carb, sem glúten, com farinha de amêndoas e muito eritritol. E como da noite para o dia, todos quiseram comer e conhecer meus bolos low carb. Fica até o fim, pois vou te ensinar a preparar uma receita maravilhosa no final desse vídeo, contando alguns pulos do gato para você preparar também seu bolo em casa. Um bolo barato e gostoso, low carb e sem glúten. Bom, se você abrir um caderno aqui em casa, encontrará uma receita de bolo. É como se elas brotassem do chão. Na verdade, os bolos sempre me seduziram por suas formas, cores e sabores. Quando eu era criança, era comum as mães terem em casa um caderno com receitas de bolos. E os títulos eram os mais engraçados. Bolo Floresta da Dona Luísa, Bolo de Limão da Dona Cecília. E eu, ainda muito jovem, também quis ter o meu caderno de receitas de bolos. Minha mãe tinha em casa uma coleção de livros de cozinha e copiei o de bolos inteirinho, com lista de ingredientes, modo de preparo e etc. Tenho esses livros até hoje, mas os cadernos se perderam nessa vida. Lembro muito bem de cada detalhe e capricho que escrevia cada receita. Algumas crianças liam os gibis da Mônica, eu lia os gibis e o livro de receitas de bolo. Eu tenho algo intuitivo quando preparo bolos. Gosto de seguir receitas, mas gosto de seguir processos. E foi só quando me tornei adulta e cursando os cursos de confeitaria que me dei conta de que a minha intuição era, na verdade, todo o conhecimento adquirido naquele livro, que passei horas copiando. A confeitaria, os bolos sempre estiveram presentes na minha vida e estão até hoje, mesmo que a vida me levasse por outros caminhos na minha profissão. Os bolos sempre estiveram presentes, pois cheiro de bolo espalhado na casa é o meu perfume preferido. E foi assim, com essa paixão por farinha de trigo e muito açúcar, que me tornei confeiteira. E foi também por esse açúcar e farinha que por muitos anos me encantaram e me fizeram preparar bolos lindos e gostosos, o principal motivo do meu sobrepeso, da minha resistência insulínica e o meu vício por açúcar. Eu estava diante de um dilema: continuar fazendo aquilo que eu amava e que estudei por muitos anos, mas estava acabando com a minha saúde, ou parar de vez com o que por muitos anos foi motivo de muita alegria na minha vida. E só quem é confeiteira sabe o que estou falando. Na confeitaria, fazer bolos exige concentração e medidas exatas. E todas as vezes em que eu ia para a cozinha preparar um bolo, eu me desligava do mundo. Me concentrava no processo e assim eu saía de qualquer situação de estresse. Bater um bolo era para mim uma terapia e nunca imaginei deixar de fazê-lo. Mas eu precisava de parar de fazer bolos com farinha de trigo e açúcar para dar uma chance à minha saúde. E foi assim que descobri a low carb, lendo livros como Barriga de Trigo, do William Davis, e Por que Engordamos, do Gary Taubes, que tive a certeza de que aquele era um novo caminho para mim e que precisava retirar o trigo e o açúcar da minha vida. Mudei minha alimentação, passei a consumir cada vez menos pizza, massas e até o arroz branco de cada dia foram substituídos por legumes e algumas raízes, tudo sempre orientado por um nutricionista. Reduzi muito o consumo de açúcar e comecei uma luta diária contra ele. Açúcar vicia e eu assumidamente sou viciada nele. Passei a fazer escolhas melhores e já fazem anos que não tenho uma lata de leite condensado na minha prateleira e nem açúcar. Eu já estava vivendo esse novo estilo de vida e já havia emagrecido bastante. Acredite, já pesei 120 quilos. Quando uma amiga minha, muito querida, a blog da Debs, veio até Campinas para uma noite de autógrafos de um livro que contava a história de como ela havia vencido um câncer de mama. Eu resolvi convidá-la para um café e preparei alguns bolos, tortas e doces low carb, pois após ler os livros, eu já sabia o que podia e não podia usar na low carb. Minha amiga amou o café e mostrou nos stories dela. Daí pra frente, não pararam de surgir pessoas pedindo para comprar, queriam aprender a fazer.
Sem falar os amigos e familiares, que já não comiam outra coisa em nossos encontros e passavam adiante essa novidade, que eram os bolos low carb, sem glúten e sem açúcar que eu fazia. Eu consegui continuar fazendo o que mais amava, que era a confeitaria. Meus bolos, tortas e doces com insumos mais saudáveis, livre do açúcar, do trigo e do glúten. Consegui aplicar as técnicas e processos da confeitaria tradicional em uma nova confeitaria, onde o permitido era somente o eritritol ou o xilitol, que são adoçantes naturais e não dão pico de glicemia. Em uma nova confeitaria em que ajuda hoje pessoas a viverem com mais saúde. Inclusive, o bolo que vou te ensinar a preparar hoje sequer leva adoçante. Usei maçã para dar doçura na massa e uma das farinhas mais baratas da low carb, que é a farinha de amendoim. Então, se bobear, você tem todos os ingredientes na sua casa e poderá inclusive fazer esse bolo com todas as técnicas que já vou compartilhar com você. E não esqueça de me mostrar o resultado, pois vou amar saber que você fez. Bom, hoje eu vou te ensinar a preparar um bolo low carb, que é muito gostoso. Esse bolo, eu desenvolvi essa receita para que as pessoas, todo mundo, pudessem ter acesso a ingredientes fáceis e preparar assim um bolo saudável, sem açúcar, que não elevasse o pico de glicemia e que fossem farinhas de baixo custo, ou seja, para que a moça que trabalha aqui em casa, que me ajuda a limpar, pudesse fazer o bolo e cuidar assim do pai dela que é diabético e que não pode ficar comendo açúcar, mas que ela também não pode ficar pagando alto, né, um valor na cidade onde ela mora por farinhas de oleaginosas. E aí eu desenvolvi essa receita que é com farinha de amendoim. Se liga na receita e tem várias dicas e eu vou te explicar tudo aqui. Bom, nós vamos começar primeiro batendo as gemas. Eu já separei as claras, então eu coloco aqui na minha batedeira. Você pode usar a sua batedeira ou pode usar a sua processadora. Você pode, na verdade, até mexer com um fouet. Você pode bater tudo com um fouet, não tem a necessidade de você usar uma batedeira. Então aqui eu tenho as minhas gemas, eu vou colocar o óleo de coco. E aí eu já aproveito para te dar uma dica muito especial, que as pessoas não costumam fazer. Pese todos os seus ingredientes antes de começar a sua receita. Faça como eu fiz aqui, tá? Separa todos os ingredientes já fracionados e deixe à mão, para que quando você comece a preparar a sua receita, você não se perca, você não tenha essa coisa de alguém chamou, você esqueceu o que você colocou na sua receita. Então é super importante em confeitaria que tudo esteja pesado, que tudo esteja bem separado. Então eu coloquei aqui o óleo de coco junto com a gema e eu vou bater um pouco, rapidamente. Prontinho. E agora eu vou te dar duas opções para você usar como adoçante, né? Aquele saborzinho já, né, do doce no seu bolo. Você vai poder usar eritritol, se você quiser. Mas se você não tem acesso aí na sua cidade, se você sequer conhece o que é eritritol, que é um dos adoçantes que a gente utiliza na low carb, eritritol e xilitol, mas digamos que você não tenha na sua casa agora, você pode abrir mão dele. E o que você vai fazer? Você vai colocar maçãs. Uma maçã cortada em cubinhos, como eu tenho aqui, e uma maçã ralada, como eu tenho aqui. E essas maçãs a gente vai envolver na massa, tá? Vou tirar esses dois pedaços aqui que eu deixei grande para mostrar para vocês, que vocês têm que cortar pequenininho. E eu vou colocar assim, ó, essa aqui raladinha. Esprema limão. Aqui eu coloquei limão, mas a gente demorou para gravar, então já ficou até um pouquinho mais escuro, tá? Essa maçã, ela serve para adoçar o meu bolo, sem que eu precise usar nenhum, mas exatamente nenhum adoçante, nem o xilitol e nem o eritritol, tá? E ainda assim ela é low carb. Eu vou usar também um pouquinho de goji berry, tá?
que é para dar também um sabor especial nessa massa. E eu já coloco aqui, ó, junto com as frutas. Vou colocar também um pouquinho de nozes moídas, que é para dar um diferencial na massa, sabe? Uma espécie de textura diferente. E a gente vai quebrando um pouquinho mais. Eu vou deixar aqui. Eu vou colocar um pouco de canela. Você pode usar canela, cardamomo. Vou colocar aqui extrato de baunilha. Algumas gotinhas. Use extrato. A gente não utiliza essência na low carb, porque essência tem açúcar. Então, sempre que possível, utilize extrato. Se você não tem extrato na sua casa, se você não tem extrato na sua cidade, você pode ralar, por exemplo, laranja, limão, que já dá um aroma gostoso para o seu bolo. Você não precisa necessariamente do extrato também. E essas dicas todas que eu estou te passando, você pode utilizar em receitas em geral ou nessa receita que é especial, que é uma receita que eu gosto muito de dizer que é uma receita acessível, que é para todo mundo, que todo mundo consegue fazer. E aí o que a gente faz aqui? Eu envolvo bem todos os ingredientes aqui, né? As minhas frutinhas, que são as frutinhas que vão adoçar o meu bolo. Aí eu coloco aqui a gema, que eu bati com o óleo de coco. Envolvo bem. E agora eu coloco a farinha de amendoim. Essa farinha de amendoim, você pode moer o amendoim na sua processadora. Então você vai pegar o amendoim, vai colocar na sua processadora e vai fazer a sua farinha. Porém, você precisa prestar atenção para que ao moer o amendoim formando a farinha, você não deixe soltar os óleos, porque a gente está trabalhando com farinhas de oleaginosas. Se você processar demais, ela vai ficar úmida, ela não vai ficar sequinha como essa minha aqui. E isso vai mudar a estrutura do seu bolo. Então, essa é mais uma dica que eu tenho para te passar. E aí aqui eu envolvo bem toda essa massa, toda essa minha farinha de amendoim. O cheiro aqui já está maravilhoso. Com as minhas frutinhas. Vou colocar um pouquinho mais de canela. O recurso de utilizar a canela, da gente utilizar as frutas, fazem com que a gente não precise usar adoçante nenhum. Acredite, esse bolo não precisa disso, tá? Então, assim, é uma forma simples, barata, prática e fica muito saboroso de você fazer o seu bolo low carb sem glúten. Eu deixo aqui a minha massa. Note que eu ainda não usei o meu fermento. O fermento é o último item que a gente coloca quando a gente prepara um bolo. E eu vou deixar aqui separado. E a gente vai bater agora as claras. Aí aqui eu já tenho a minha clara bem batida. E esse é o segredo para que o nosso bolo fique airado, cresça, fique com uma textura bem similar, eu diria igualzinha ao nosso bolo com trigo, sem que a gente precise usar psyllium no bolo, até porque, gente, psyllium dá sabor e a gente está falando aqui de comer um bolo gostoso. Então o recurso qual que é? É utilizar claras bem batidas, tá? Elas têm que estar bem firmes. E vão ser essas claras que vão ajudar o meu bolo a crescer, a quando eu tirar do forno ele não desabar. É lógico que tem também todo o balanceamento da receita, né? Gordura na medida, tudo que a gente precisa. E na hora de envolver isso aqui, a gente faz assim, ó, de cima para baixo, girando o nosso bowl e envolvendo para que a gente não perca
o volume dessas claras, tá? Então, olha, sempre assim. Eu não quero aqui perder o volume, que é o volume que eu preciso, inclusive, para que esse bolo fique fofinho, tá? Então, gira o bowl de baixo para cima, sempre misturando as nossas claras. E agora eu coloco o fermento. O fermento, então, é por último. Eu espalho na massa. E no mesmo movimento, super importante isso, eu misturo o fermento. Pronto. Tá, minha massa tá uma massa homogênea, airada. E agora vem a minha dica master para vocês. Qual a forma de bolo que eu utilizo para bolos low carb? Gente, são essas aqui. As mais simplesinhas que você encontra no mercado de alumínio, tá? E aí, para untar essa forma, eu uso óleo de coco. E ele tem que estar assim, ó, pastoso, tá? Por que isso? Porque essa forma vai ajudar o meu bolo a desenformar com muito mais facilidade. Sempre me perguntam, pode usar manteiga? Se você usar manteiga, você vai modificar a cor do seu bolo. Ele vai ficar opaco, acinzentado, porque a gente trabalha aqui com farinha de oleaginosa. Então, se você quer deixar uma cor bonita, brilhante no seu bolo, utilize óleo de coco, tá? Para você não ter aquele aspecto de opaco e acinzentado das oleaginosas no bolo. Aí aqui eu começo então a distribuir a massa na forma. Só o cheirinho desse amendoim com canela. E quando começar a assar, vai espalhar aquele cheiro gostoso de bolo pela casa. Aí aqui eu arrumo então a massa bonitinha na forma. E eu levo para o forno que já está aquecido. Agora eu vou mostrar para vocês o ponto exato onde vocês baixam o fogo, do forno de vocês ou baixa a temperatura para que o bolo asse e vocês não tenham mais aquele problema do bolo subir e quando vocês tiram do forno o bolo desaba, tá? Então, esse é o ponto em que a minha massa subiu o suficiente já com a força do fermento. Tá firme e agora eu baixo a temperatura. Então eu venho aqui, tava 180, eu vou baixar no meu para 140 porque ele tava bem quente e ele vai terminar de assar agora, vai ficar aqui mais ou menos uns 50 minutos. Gente, é super importante isso. Quando vocês colocam o bolo no forno, tem que estar o forno pré-aquecido, quente. Ao colocar o bolo, temperatura de 180 graus, ou se o seu forno é um forno a gás, tem que estar com a chama, o fogo, médio para baixo. Subiu, ficou como vocês viram aqui, aquela aparência de que o bolo cresceu, baixa, vai lá e baixa a temperatura, para que ele asse mais uns 50 minutos. Bolos low carb tem que assar em forno moderado a baixo. E geralmente demora 1 hora para assar. Se você faz esse processo todo muito rápido, por exemplo, você assa na mesma temperatura do começo ao fim, você dá aquela explosão de fermento no bolo, ele sobe, só que ele não assa direito por dentro, ele não tem sustentação e por isso que ele desaba.
Bom, nosso bolo já está pronto. Outra grande dica que eu quero te dar é: espere esfriar. Espere que seu bolo esteja completamente frio para desenformar e também para você cortá-lo. Os bolos low carb feito com oleaginosas soltam ainda, enquanto quente, óleos. É normal. E isso faz com que os bolos ainda estejam úmidos. Então muitas vezes as pessoas falam assim: ah, meu bolo ficou úmido, meu bolo está úmido. Então a gente tenta descobrir aonde, por quê. Um dos motivos pode ser esse, simplesmente por cortá-lo ainda quente. Então espere esfriar totalmente, porque o bolo muda, ele muda muito, tá? Outra grande dica que sempre me perguntam, e eu deixei para o final de propósito, porque essa é a mais perguntada: meus bolos ficam com sabor de ovo. Gente, não vai ficar se você comprar os seus ovos frescos. Você precisa de um fornecedor que te garanta que aqueles ovos são sim frescos. Então as suas preparações, elas não vão ter sabor de ovo. Mas se você comprar os seus ovos no supermercado, que a gente não sabe há quanto tempo está lá para fazer suas preparações, vai ter sim sabor de ovo. Aqui em casa não tem sabor de ovo, mas eu tenho o meu fornecedor e ele me garante que está sempre fresco e eu só compro dele. Então fica essa dica aí, para nunca mais você ter bolo com sabor de ovo, cara de esponja de prato, seja o que for. Beijo grande, eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você tenha gostado dessa receita. Aqui em casa todos gostam dela e sempre ensino para alguém que me pede uma receita boa e barata low carb. Aliás, essa receita é uma das que você poderá começar a vender já. E como eu disse desde o início, com o que você tem em casa e na sua cozinha, há um custo de R$ 4,98 para esse bolo inteiro, que ainda pode ser fracionado e você poderá ter um lucro maior com um custo bem baixo. E isso eu vou te ensinar na próxima aula, a fracionar os seus bolos. O que eu estou te mostrando aqui é só uma das formas de começar a ter a sua renda extra, que pode ser de R$ 500 a R$ 5.000 por mês vendendo bolos low carb. Eu espero que você tenha gostado. E conto com você na próxima aula, na nossa próxima maratona de bolos low carb.